Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Eu quero agradecer a audiência de vocês, os comentários, os pedidos através das redes sociais e, atendendo a um pedido de vocês, ela está de volta. Hoje sem o Penalber, mas está aqui de volta, atendendo a pedidos, a amante das artes, Eulália Bichaga. Eulália, hoje nós não vamos conversar sobre nada profissional, vamos conversar apenas sobre o nosso amor às artes, né? Então, a gente começou a falar numa entrevista anterior a respeito de como a música entrou na tua vida, né? Através dos teus pais, que eram pessoas que deixaram uma grande marca em todos nós. Sempre existiram aqueles pais, né, que marcaram a vida da gente, alguns avós inclusive, né? E os pais da Eulália, pela maneira com que recebiam, com música, ele ao violão, ela cantando, e assim, uma família muito musical. Mas a música não era a única paixão da Eulália, como também não era a minha. Nós éramos apaixonados por cinema, literatura, whatever, né? Eulália, conta aqui para os nossos telespectadores o que, assim, era a grande paixão da nossa adolescência. Acho que sempre foi poesia, né? Sempre foi a poesia. Sempre foi poesia. Sempre presente desde que nós éramos pequenas, né? Inclusive, nós tínhamos, ou temos até hoje, os nossos cadernos de poesia. Até hoje eu faço isso. Anoto que eu gosto. E aí, acontece, né? Aconteceu da gente ter um professor no cursinho pré-vestibular que ele chegava na sala de aula levemente alcoolizado, né? Levemente, quase entrando na poesia do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra e ele tombou. E aí era uma coisa muito cômica assistir aquela aula, porque nós, como apaixonadas por literatura e por todas as outras artes, além de nós termos tido uma base excelente com professoras inesquecíveis, né? Com certeza. Professores inesquecíveis, nós chegávamos num cursinho, numa aula de um sujeito que talvez não fosse tão bem formado quanto os nossos professores da escola e, além de tudo, alcoolizado no nível hard, né? Com certeza. E aí era o seguinte, o sujeito lançava as coisas, deixava pela metade e nos convidava a completar, né? É sempre. E assim a aula ia levando, ia seguindo. Um outro detalhe, que a Eulália já teve várias paixões na vida dela de personagens históricos. Aliás, personagens da literatura e personagens históricos também. Quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu consegui lembrar, porque agora, depois do Covid, né? Mas eu acho que da minha vida tu lembra, né? Não? Lembro sim. Vamos lá. Paixões nossas, né? Que a gente lembra. Sempre... Não é paixão de coração, é paixão... Isso. Histórica, literária. Bem, Trícia Tadros adorava... Fernando Pessoa, que é o nosso amor eterno, que é o nosso amor até hoje. Até hoje, as prateleiras continuam cheias. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é o nosso subnick, né, Eulália? Exatamente. Vinícius de Moraes, sempre Vinícius. Cecília Meirelles. Sempre, né? Cecília, né? Até hoje. Clarice Lispector. Clarice. Mas só que vocês novos, vocês não têm ideia, mas naquele tempo nós pegávamos as poesias e musicávamos para que nós decorássemos de uma maneira mais fácil para a prova. Então hoje isso teria valor. Teria valor imenso.
Eu até hoje utilizo esse método. Tu sabes que a Clarice Lispector entrou na minha vida por um livro infantil chamado O Mistério do Coelho Pensante? Olha só. Eu tinha tipo 7 anos de idade. Olha como é importante que os autores, né, tenham algo que desperte o amor à literatura, o amor à música, o amor ao cinema, em idade ainda bem tenra, né? Sim. Porque isso ali, eu sou totalmente contra, agora entrando na questão do cinema, você deturpar as histórias da nossa infância. As releituras. As releituras é meio filme de terror das coisas da nossa infância. Gente, qual é a necessidade de mais terror na vida das crianças hoje? Você pegar uma fantástica fábrica de chocolate e transformar num filme de terror. Você pegar uma Branca de Neve e transformar... Jane Austen. Pelo amor de Deus, gente. Tem lá, Jane Austen e os vampiros, alguma coisa assim. Jane Austen era a autora dos romances mais doces até que a gente hoje, assistia. Sou apaixonada até hoje. Né? Os romances mais puros, né? Inclusive várias adaptações, várias comédias românticas modernas partiram, né? Há pouco tempo a gente teve uma novela. Exatamente. Nós tivemos uma novela baseada em... E eu assisti, esperando encontrar um pouco ali do... Aí eu não sei como eles conectam com o terror. E assim, desmancham, né? Toda a fantasia, toda... É difícil. Tu como mãe de jovem, tu acha que é difícil um jovem conseguir se interessar? Pois é, você tocou numa questão que eu já tinha observado. Na nossa infância, e aí eu tô falando... Eulália, eu vou ter que pedir um minutinho comercial e a gente volta já já nesse bate-papo com Eulália Bichara. Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente. É o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Então, Eulália, nós falávamos aqui que eu conheci
Clarice Lispector através do mistério do coelho pensante, com mais ou menos uns 7 anos de idade. Conheci Vinícius de Moraes a partir da Arca de Noé. Conheci Chico Buarque através dos Saltimbancos. Ai, que memória linda. E hoje, eu não vejo os autores fazerem alguma coisa para atrair as crianças, os adolescentes a gostar de arte. Ao contrário, eu vejo eles transformarem os nossos sonhos em coisas feias, né? Em filmes de terror. Você acha que hoje é mais difícil, você como mãe de um adolescente, de um jovem, você acha que hoje é mais difícil das artes encantarem um jovem? Você tocou num ponto muito... Isso é motivo de muita reflexão minha e do Marcos, né? Uhum. Hoje não se tem mais a educação voltada para o clássico nas escolas. Eu não tô falando nem do clássico, né, Eulália? Não, o clássico envolve essa nossa literatura. Você vê o seguinte, as crianças e os adolescentes não sabem quem é Monteiro Lobato. Isso é tão triste, porque o Monteiro Lobato, ele embalou a infância de muitas gerações. E outra coisa, olha, nós tivemos 3 montagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo na nossa TV, mas nenhuma pegou a geração dos nossos filhos, né? Exatamente. Olha, você vê, a parte de teatro do Chico também, eles não sabem o que é. As composições clássicas... Eles não conhecem não Cecília conhecem. Meirelles para crianças. A gente era obrigado, na adolescência, tu sabe disso? Eu nunca fui obrigada a coisa não, nenhuma. obrigado. Fala bom dia aí. Obrigado, que eu digo é o seguinte, a gente tinha que chegar na sala de aula sabendo... Não, mas é porque declamar a hoje poesia eles colocam uma coisa tão difícil e inacessível para as crianças, que aí, eu não sei se tu te recordas como é que se introduzia a literatura na nossa vida. Começava com o Menino do Dedo Verde, começava com... Tu lembra de Lac? Um menino de 12 anos. Aí ia para aquelas aventuras do Marcos Rey. Exatamente. Que era um cadáver ouve rádio. A aventura no... O Mistério dos 5 Estrelas. O Mistério dos 5 Estrelas, sim. Marcos Rey era o pseudônimo para livros jovens do Edmundo Donato, né? E aí nós tínhamos crônicas de Rubem Braga, Paulo Mendes Campos. A gente leu o 15, gente, que é um romance então difícil, era assim, né? uma escadinha de cada vez. Agora eles pegam a pobre da criança e enfiam goela abaixo uma literatura tão difícil, tão complicada, que eles passam a odiar a literatura, né? Aí que está, passa a ser complicada porque ela não é introduzida de modo lúdico. Não, ela não é introduzida gradativamente, ela é empurrada. E outra coisa, a internet acaba prejudicando também essa formação, porque em vez de eles lerem um livro que nós lemos, eles leem resenha. O problema é que se a gente for observar a resenha de cada livro, de um livro por diversas pessoas, vamos pegar um livro que todo mundo conhece na vida, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Todo mundo da nossa idade. Sim, tá? mas todo mundo da nossa idade conhece o pai do realismo, né? O grande bruxo do Cosme Velho. Enfim, Memórias Póstumas de Brás Cubas era o livro campeão de figurar no vestibular, né? E na nossa vida também, que a gente sempre citava. Mas se a gente for hoje, né, observar como os nossos filhos fazem para ler um livro. Bom, os nossos filhos ainda leem porque nós estamos para fazê-los ler. Mas a grande maioria vai olhar resumos no YouTube. Exatamente. E esses resumos, cada pessoa faz a sua interpretação. E na grande maioria das vezes, eles levam para um caminho completamente diferente do outro, né? Por exemplo, O Cortiço, que é um livro
Sensacional. Sensacional. Embora extremamente imoral. Mas na época não havia essa... Não, para né? um adolescente, ele é enfiado para uma criança de 12 anos de idade. Olha, não vai dar certo. Não Vai dar certo, né? Você pegar Vidas Secas do Graciliano Ramos e colocar numa criança de 11 anos de idade, não vai dar certo. Tá vendo a diferença de como era com a gente? Começava com a literatura infantil, bem infantil, ia para o que o pré-adolescente e o adolescente conseguia entender, para chegarmos nesse outro, né? Nesse outro degrau da vida, né? O cortiço, ele é imoral em todos os sentidos, né? Ele é imoral até em utilizar a Bertoleza como escrava sendo enganada que estaria comprando uma alforria, né? O João Romão é um grandíssimo de um canalha, tem uma... E assim, se você for olhar, né, os resumos da internet, gente, a internet tem coisa boa e coisa muito ruim. Não deixe os seus filhos deixarem de ler uma obra. Exatamente. Porque essa é a questão. Muito difícil para eles irem procurar resumo na internet. Você, minha amiga, que tem a minha idade, ou é mais velha do que eu, você, meu amigo, por que não ler com ele? Leia com seu filho e explique. Às vezes os termos são muito difíceis para a idade, mas nada melhor do que a sua interpretação para ele do que uma interpretação qualquer que está no YouTube, né? Eu vou te dar um pouco da experiência minha com o Guilherme. Quando o Guilherme tinha 4, 5 anos, a gente no trajeto de casa para a escola, o Marco sempre colocava audiolivro de poesia. Olha. Ele ia ouvindo e era do Paulo Autran, aquela voz maravilhosa para declamar poesia, era perfeito, né? Era perfeito para o menino já ir se embalando para dormir. Olha, você vê o seguinte, ele tá ali no caminho, ouvindo aquilo, e ele chegava no Adalberto Vale, onde ele estudava, declamando a poesia. Uma vez ele chegou, ele estava declamando meus 8 anos. Ai, que lindo. E aí o pessoal chamava, né? Olha, Eulália, eu vou ter que pedir intervalo novamente, porque a gente começa a falar, já acabou. A gente volta já. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. É um Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. Voltando aqui nessa conversa com a amante das artes, Eulália Bichara. Eulália, a pergunta muito frequente dos adolescentes, pré-adolescentes é o porquê que eu preciso ler?
Por que eu preciso conhecer música? Por que eu preciso conhecer literatura? Por que eu preciso conhecer dança? Por que eu preciso conhecer cinema? Né? As pessoas, elas não entenderam o objetivo prático de você conseguir abrir o compartimento de ideias da sua cabeça, né? É exatamente essa questão. Quando a gente conversa com adolescentes sobre isso, essa ideia que pelo menos eu fiz assim com meu filho, é a ideia de que, meu filho, na hora que você entende o peso e o valor que uma obra literária tem, a sua cabeça abre. Abre. O brasileiro, ele é, assim, conhecido no mundo pela sua criatividade, acho que muito por esse contato grande que o brasileiro sempre teve com a sua arte, com a sua cultura, né? E a minha preocupação é a que ponto a falta disso vai atrapalhar a criatividade das próximas gerações, entende? Já atrapalha. Esses roteiristas de hoje que só fazem releitura, o que é isso? Não, fazem releitura não, estragam as obras, né? Exatamente. É isso. A gente dormia, eu posso dormir, quantos dias eu dormi e acordar com o roteiro pronto, cada dia. O nosso sonho já era um roteiro, né? Exatamente. Mas você ficar num videogame na mesma situação o dia inteiro não estimula em nada a tua criatividade. No máximo uma ansiedade, né? Exatamente. No máximo isso. E fora... Olha, a falta do controle corporal com a dança, com o movimento também faz com que... O vocabulário, gente, porque a leitura te permite essa expressão. Sem dúvida. Quem não lê não consegue se comunicar. Quem não lê não consegue se comunicar. Não se comunica, não consegue. A coisa mais difícil que eu vejo nos alunos universitários é a interpretação de texto. Exatamente. Não hoje interpretam. Em dia, não conseguem interpretar. Isso é o mais difícil. Primeiro, o desespero para fazer eles não conseguem desenvolver a resposta de uma pergunta discursiva com tranquilidade. Não. Isso vai ser levado para a vida. É um desespero. Eles são tão treinados com múltipla escolha que, para mim, múltipla escolha é casca de banana. Numa boa, sim. Né? Numa boa. Que, assim, o sujeito não consegue se expressar, né? Às vezes a gente tem que dizer, gente, vocês não sabem contar uma história? Coloquem no papel. E a dificuldade, né? Mas pior ainda de colocar no papel, e aí a gente vê, não se escreve uma carta, não se escreve um diário, não se responde uma pergunta discursiva. Como é que a pessoa vai fazer uma prova, né? Não faz. Não, e a profissão, porque essas pessoas vão entrar no mercado de trabalho. Pois é. Aí o que acontece? Não estimula a criatividade, né? Não se movimentam, né? Quer dizer, é um pacote perfeito para uma nova geração de deprimidos e manipuláveis, né? Manipuláveis. E manipuláveis. E inadequados ao mercado de trabalho, talvez. Na verdade, ineficientes, porque você vê o seguinte, digamos que aquele aluno que não sabe interpretar texto ele não interpreta um manual de trabalho. Não, ele vai trabalhar no judiciário. Aí piorou. Exato, ele vai pegar um processo, ele é assessor de juiz, ele precisa fazer ali a sentença, ajudar o juiz na elaboração da sentença. Se ele não souber interpretar, como é que ele vai ler esse processo? Isso se ele for assessor de juiz, e se ele for o próprio juiz? Bom, aí eu não... Mas aí, se ele não aprendeu na cabeça dele a viver a dualidade de Bentinho e Escobar na vida da Capitu, ou a dualidade, sei lá, de qualquer uma outra história, enfim. Aliás, é a grande pergunta, quem é aí, no caso deles, Bentinho ou Capitu? Gente, pelo amor de Deus. Isso aí vai dar outro programa. Quem é o algoz? Quem é o algoz?
Isso aí é outro programa. Para quem não sabe do que a gente está falando, a gente está falando de um livro conhecidíssimo, onde Capitu seria ou não namorada de dois personagens, né? Mas o que a gente estava falando, Eulália, não do livro em si, não da história em si, mas dos efeitos que isso podem causar nas gerações, né? Primeiro, essa aversão a qualquer coisa que demore mais de alguns segundos para fazer. Exatamente. Não tenho paciência para ler. Essa dificuldade de se concentrar em algo que demore mais de alguns segundos do que alguns segundos. E como é que vai ser essa geração no mercado de trabalho, na paciência com os filhos, no cuidado, sabe? É assim, um ritmo tão acelerado de tudo. É isso, é um barulho, né? Que na verdade é isso que eu entendo. Há um barulho mental tão grande. Em contrapartida, há um número muito grande de crianças autistas que precisam de menos barulho externo, né? E menos velocidade, isso, né? E aí, será que o mundo não está ficando cada vez, apesar de todas as leis de inclusão, cada vez mais exclusivo? Porque, por um lado, você tem uma turma de gente altamente acelerada e estimulada a ser célere, e você tem um número muito grande de pessoas que precisam Eu vou te responder com uma pergunta na época da nossa sala de aula. Uhum. A sua mãe lhe educou como a minha para respeitar determinada classe ou você foi educada para respeitar todos? Para respeitar todos, né, Olha? Precisava que o Estado lhe impusesse uma lei para que você respeitasse os negros? Não, isso era educação doméstica, né? Exatamente. Então, o que eu penso, às vezes as medidas afirmativas acabam excluindo, sim. Eu acredito nessas medidas, eu acho as medidas importantes, mas por outro lado... Por outro lado, a gente vai ter que deixar para o próximo programa